Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Gilmário. Eu estou aqui na sala do intensivo, né? Sétimo, oitavo ano, para corrigir com vocês aqui, verificar com vocês o material de ciências, tá certo? Da última postagem que eu fiz, tá bom? Então vamos dar uma revisada aqui, ó, sobre a célula, ok? Eu estou aqui na plataforma, acompanha aí, tá aqui o material, né, da atividade. E eu vou abordar aqui com vocês os pontos mais importantes, tá bom? Primeiro, uma célula, né? O que é uma célula? A célula, pessoal, é a menor parte de um ser vivo. Todos os seres vivos, né? Tanto animais quanto plantas, como seres microscópicos, né? Eles são formados por células, tá certo? Então, ó, elas são unidades, ó, estruturais. Tá aqui, eu vou marcar essas duas palavrinhas, ó. Estruturais e funcionais. Significa o quê? Estrutural é porque a célula é quem forma o nosso corpo. E funcional é porque a célula é quem faz o nosso corpo funcionar. Tá certo? Então, por um lado, ela forma o nosso corpo, ela dá forma, né? E elas também fazem o nosso corpo funcionar. Todas as partes funcionam por causa das células. Tá certo? Elas são estruturas vivas, ó. Aqui tá. Todas as células são vivas, né? E elas carregam informações genéticas. O nosso DNA está na nossa célula, né? Quando a gente quer saber qual o nosso DNA, a gente vai tirar esse DNA das células, tá certo? Por isso que se coleta o sangue, porque no sangue tem célula. E se coleta às vezes o cabelo, porque no cabelo também tem célula. Qualquer parte do nosso corpo é formada por células. Então essa teoria a gente chama de teoria celular, que é o que a ciência hoje acredita, né? Que a ciência aceita essa teoria celular, que é a teoria de que nós e os outros seres vivos são formados por células, tá certo? Então aqui, ó, existem os seres que são unicelulares. Uni significa um. Então esses seres unicelulares só possuem uma célula. É o caso das bactérias, tá certo? E os seres multicelulares, ou seja, seres que têm várias células. Multi significa várias. Os seres multicelulares são as plantas, são os animais, né, incluindo os seres humanos, tá certo? Todos os seres que têm muitas células, tá certo? Aqui, ó. Quando nós observamos as células de diversos organismos, podemos verificar que elas apresentam características bastante distintas. Então, as células são diferentes de um indivíduo para outro, né? As células de uma planta são bem diferentes das células de um animal, não é isso? E no próprio animal, no próprio organismo, por exemplo, no ser humano, no nosso corpo tem várias células diferentes, não? Tem mais de 100 tipos de células diferentes. Aqui do lado vocês veem, ó, tem célula da pele, é desse jeito, ó, desse formato. As células dos nervos é desse jeito, as células do sangue são desse jeito, né? Mais ou menos nessa representação. As células da pele aqui com os pelos, ó, tá vendo aqui em cima? Então aí, ó, cada célula, aqui é a célula reprodutiva, né? A célula do espermatozoide. Então cada uma é diferente, né? Uma da outra. As células dos ossos são diferentes, né? Dos olhos, do cabelo, do sangue. Cada uma é diferente da outra, porém elas têm partes iguais. Quais são essas partes? Quais são as três partes da célula? Primeira, membrana, aqui, ó, membrana, essa parte de fora, citoplasma, essa parte do meio, e núcleo, que é essa partezinha aqui do centro. Então aí, ó, quais são as partes da célula? Membrana, citoplasma e núcleo. E cada uma tem uma função diferente. A membrana, pessoal, é também conhecida como membrana plasmática, né? Essa membrana aqui de fora, ela controla o que entra na célula e o que sai, né? Esse controle a gente conhece como permeabilidade seletiva. O que é a permeabilidade seletiva? É o controle de entrada e de saída de substâncias pela membrana, né? O que entra e o que sai a gente chama de permeabilidade seletiva, certo? O citoplasma, ele é uma espécie de gel, ó, essa parte aqui do centro chamada de citoplasma é uma espécie de gel que guarda todas essas partezinhas pequenas aqui,
certo? Essas partezinhas pequenas são chamadas de organelas. E o núcleo, que é onde está a informação genética, e é onde a célula, por onde a célula se divide, né? Onde a célula faz alguns movimentos, né? E aqui no núcleo é onde ele controla todo o restante da célula, tá certo? Aqui, ó, as organelas celulares, tá certo? Organelas celulares, que são essas pequenas partezinhas aqui da célula. Tem uns nomes um pouco meio complicado, mas que vocês já tem que ir aprendendo, porque faz parte da linguagem científica, né? A linguagem científica tem alguns nomes mais diferentes, mas que vocês precisam aprender. Primeiro, quais são essas organelas celulares? Quais são as pequenas partes das células? Aqui, ó, centríolo, cloroplasto, complexo golgiense, lisossomos, mitocôndria, perixomos, retículo endoplasmático e ribossomos, tá certo? Gostaria de ler com vocês novamente. Vamos lá, ó. Centríolo, cloroplasto, complexo golgiense, lisossomo, mitocôndria, perixomo, retículo endoplasmático e ribossomo, tá? Então essas estruturazinhas aqui é quem controla tudo dentro da célula, né? Tudo que acontece no nosso corpo, ele parte de uma célula, né? Por exemplo, quando uma doença se instala no nosso corpo, o agente causador, no caso pode ser um vírus, uma bactéria ou um fungo, né? Eles vão entrar no nosso corpo e vão invadir a célula, né? Vão entrar em uma célula. Quando ele entra dentro da célula, ele começa a agir nessas partezinhas aqui, ó, nessas organelas. E cada uma vai tentar lutar para poder destruir essa doença, tá certo? Mas isso a gente vai ver nas aulas mais adiante, tá certo, Zenho? Tá certo, pessoal? Então, assim, ó, sem o desenvolvimento dessas pequenas estruturas, né, sem essas organelas dentro da célula, a vida não seria possível. Bons estudos, certo, gente? Então a gente encerra aqui, ó, essa leitura, tá certo? E durante o nosso tempo, a gente sempre vai estar falando de célula, tá certo, gente? E hoje eu dei essas dicas rápidas, mas ao longo do tempo a gente vai estudar mais sobre célula, tá certo? Bons estudos para vocês, minha gente. Tchau!